gente, tudo bem? Eu tô indo pra Rua 15 pra comprar uma roupa pro Ministério na Palavra do Rema e vocês vão me acompanhar nesse processo. Agora eu tô aqui no Terminal São Roque de Piraquara, já eu chego lá e vou mostrar pra vocês aí tudinho. Gente, no fim das contas eu acabei comprando no shopping mesmo, porque lá no centro não tinha as peças de roupa que eu precisava, então vim pra cá, comprei tudo certinho, deu tudo certo. Só o blazer que eu ia comprar tava bem sujo, daí eu tive que correr pra achar, foi bem interessante. Agora eu tô indo pra praça de alimentação pra comprar um sorvete, espairecer um pouco, e aí a gente pode dar uma conversada também. Aconteceu um acidente com o meu sorvete, tive que pedir um copo, mas tudo certo. Enquanto eu como meu sorvete bem precário aqui, eu queria conversar com vocês sobre se livrar da raiz de amargura. Esse é um assunto que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração há um tempo atrás. Aconteceram algumas coisas na minha vida e eu passei por algumas experiências não tão boas, mas que nem eu sempre falo, né? Prefiro tirar um bom proveito disso e entender como uma lição de vida, sabe? Mas vamos ao que interessa. O versículo base para nossa conversa está localizado lá no capítulo 12 e no versículo 15 de Hebreus. Eu vou ler aqui com vocês bem rapidinho, porque daqui a pouco eu vou ter que correr para pegar o ônibus, porque eu tô um pouquinho em cima do horário. Perfeito, minha Bíblia já estava aberta, então vou ler bem rapidinho. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então, ali o autor está ensinando a gente sobre conviver bem com as pessoas e que isso pode nos separar da graça de Deus, né? Ele fala ali no versículo 15. No versículo 14 ele fala pra gente se esforçar pra viver em paz com todos e sermos santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade também quer dizer separado e refletir o caráter de Cristo. Então, a gente se dando bem com as outras pessoas, a gente também vai ter refletindo o caráter de Cristo. Agora eu vou lá, gente. Enfim, como eu estava falando aqui, o autor traz lições bem importantes pra gente. Queria linkar com um versículo que está lá em Provérbios 27, 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Lá em Hebreus, a gente leu que a amargura pode formar raiz no nosso coração. Logo, se a gente deixar essa amargura formar raiz no nosso coração, essa amargura vai transformar a gente, vai nos tornar pessoas realmente, que nem a própria palavra fala, amarguradas, ou tristes, ou ressentidas para as coisas. Sabe aquelas pessoas que são fechadas para novos relacionamentos, porque são traumatizadas com outros relacionamentos? Pois é, provavelmente essa pessoa tem alguma raiz de amargura no coração dela, não liberou perdão por alguma determinada situação e isso transformou a vida dela. Lá em Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 23, diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E em umas versões também fala sobre os pensamentos. Tem uma frase que eu gosto bastante. Você não pode impedir de um passarinho voar na sua cabeça, mas você pode impedir que ele forme ninho. Então é o seguinte, se vier algum pensamento sobre você que traz alguma tristeza ou algum ressentimento sobre alguma pessoa, você tem que impedi-lo e rejeitá-lo. Senão isso vai tomar o seu coração e vai transformar você numa pessoa amarga, vai formar raízes. A gente tem que ter responsabilidade
2023, do nosso coração depende toda a nossa vida. Então aquilo que está no nosso coração vai redigir como é a nossa vida. Lá em Mateus, no capítulo 15, Jesus está explicando para os discípulos uma parábola. No versículo 17, ele fala o seguinte: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Então, de novo, aqui a gente está vendo e ressaltando a importância de cuidar com aquilo que fica no nosso coração, porque é isso que vai transformar a gente. Claro, as coisas exteriores vão nos influenciar, mas aquilo que está dentro influencia muito mais. Tive que descer do ônibus correndo, porque eu já estava chegando no meu ponto. Agora eu tô indo pra igreja, tenho aula no Remo. É a penúltima aula, antes de acabar. Eu tô bem animada e um pouquinho triste que tá acabando, mas animada. A próxima aula é prova e aula de consagração, então eu vou chegar na igreja, tentar conversar um pouquinho com vocês, senão a gente conversa só quando eu chego em casa. Pronto, agora eu tô em casa, então a gente pode terminar a nossa conversa. Como eu tava falando, lá em Hebreus, fala que a raiz de amargura pode contaminar outras pessoas. E é nesse ponto que eu quero entrar agora com vocês. A gente deixar essa amargura tomar raiz e contaminar outros faz a gente tão ruim quanto aquela pessoa que fez o mal pra gente. Deixa eu explicar. Por exemplo, digamos que eu sou a irmã mais velha, né? Digamos que eu esteja com um problema com alguma pessoa na igreja. Sei lá, alguma pessoa responsável por algum departamento ou alguém importante mesmo na igreja, sabe? Ou até mesmo o pastor. Essa pessoa fez algum mal pra mim, no sentido de me deixar chateada com alguma situação, e eu fiquei chateada com aquilo, e aquilo desceu pro meu coração e se tornou, né, uma raiz de amargura. Com o passar do tempo, eu posso até, como irmã mais velha, ter a responsabilidade de lembrar que, olha, isso vai contaminar meus irmãos, pode, né, trazer problemas pra minha família, é importante eu ter cuidado. Por um certo tempo, eu vou conseguir me controlar, mas depois isso vai com certeza passar pros meus irmãos, porque daí eu vou começar a comentar: olha, aquela pessoa ali, tá vendo o que ela faz? Isso não é legal, tá vendo o jeito dela, o jeito que ela fala? Isso aí tá me cheirando a coisa ruim, entendeu? Esse tipo de comentário eu posso começar a fazer e começar a passar isso para os meus irmãos. E os meus irmãos começam a ter um olhar diferenciado sobre aquela pessoa. Não vem mais aquela pessoa com um olhar de admiração. A gente se torna tão ruim quanto aquela pessoa que nos fez mal, porque a gente começa a contaminar as pessoas que estão próximas a nós com aquilo que a gente está sentindo. E muitas vezes eles nem estão sentindo aquilo. Então a gente começa a trazer algo ruim para eles e eles vão passar a ter esse sentimento. E não é bom, a gente também vai estar compartilhando disso e não é bom, não é nada saudável. Outra coisa que eu aprendi é que a raiz de amargura paralisa a gente. Esse sentimento fica guardado só pra gente. E a gente fica fechado, não quer mais se relacionar com as pessoas, não quer mais ser aberto a novas amizades, muitas vezes. Ou se vê em situações sociais que aquela pessoa tá presente e só traz consequências pra nós. Muitas vezes a pessoa se vê livre daquilo, daquela maldade ou daquela situação ruim que foi criada e você tá lá com aquele sentimento, se impedindo de conversar muitas vezes, se impedindo de assumir novas responsabilidades, seja no ambiente de trabalho, seja no ministerial, que nem eu dei o exemplo aqui, e trazendo para o contexto mais da igreja. Cara, você acha mesmo que Deus vai confiar para você uma coisa, uma tarefa ou cuidar de outras pessoas, estando você chateado com outra pessoa? É claro que não, porque isso vai contaminar outras pessoas. Isso que tá em você vai contaminar outras pessoas, certamente. Então, para você avançar, você precisa se livrar da ofensa, da raiz de amargura, senão você não vai conseguir avançar. Esse sentimento vai deixar você paralisado, sem vontade de fazer as coisas. Eu já me vi nessa situação. Pô, eu vi aquela pessoa tendo atitudes ruins, estando naquela posição que ela tava, e eu vendo, não é justo, porque eu devia de ter essa notoriedade, eu devia de ter esse espaço, não é justo que ela esteja lá. Ela fez isso de ruim pra mim, ela fez isso de ruim pra outras pessoas, por que ela tá lá e não tô eu? E isso me paralisou por muito tempo, e eu fiquei
presa nesse sentimento por muito tempo, onde eu não conseguia interagir com outras pessoas. Enquanto a gente tiver com o coração machucado, a gente não vai conseguir realizar nenhuma tarefa de liderança, nenhuma tarefa de responsabilidade, nada. Sem contar que a gente também perde toda a graça, sabe? Quando você tá lá, por exemplo, quem canta, quando você tá lá cantando com aquele sentimento ruim no seu coração, você acha mesmo que você vai ter unção para ministrar e as pessoas vão ser ministradas por Deus? É claro que não. Quando a gente tá em pecado, toda a unção, tudo aquilo, a graça, ela some. Não impeça Deus de agir por causa de rosquinha que você guarda no seu coração. Não seja egoísta de guardar a unção que Deus derramou sobre a sua vida só pra você, ou porque você tá triste, porque você tá chateado com alguém. Não seja egoísta. As pessoas precisam daquilo que você tem, seja pra qualquer área que você tenha sido chamado por Deus. Não é justo que a gente não perdoe as pessoas que nos fizeram mal um dia. Não é justo, sabe por quê? Porque um dia Jesus se entregou na cruz por nós, pagou pelos nossos pecados, morreu e se sacrificou para que a gente fosse justificado, para que a gente fosse salvo. Ele nos perdoou do maior pecado possível. Ele assumiu tudo aquilo que tinha de ruim no mundo para a gente, por simplesmente um sentimento de raiva, de rancor, não fazer as coisas, não perdoar as pessoas. Eu acho isso muito injusto, porque Jesus nos perdoou do maior pecado. Quem é a gente para não perdoar alguém de certa coisa, sabe? Uma coisa que eu também já aprendi ao longo da minha vida. Se Deus não condena as pessoas, se Jesus não condena o meu amiguinho que cometeu um pecado, quem sou eu pra condenar, sabe? Quem sou eu na fila do pão? É literalmente essa frase. Quem sou eu na fila do pão pra acusar a pessoa de alguma coisa? Eu também erro, erro alvo às vezes, e tá tudo bem. Eu tô crescendo, eu tô me aperfeiçoando, tô amadurecendo. E isso faz parte do processo. Hoje eu sou santa, sou justificada por causa do que Cristo fez por mim. E não é justo que eu não perdoe as pessoas porque elas foram grossas comigo ou porque não me cumprimentaram no culto. Isso é muita hipocrisia. E agora que eu já falei bastante sobre esse assunto e fui bem incisiva quanto a isso, falta eu falar como se livrar desse sentimento, como se livrar dessa situação aí que se fez na sua vida. Primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é perdoar. A palavra de Deus fala que se a gente não perdoar os outros, os nossos pecados não vão ser perdoados. Então, é muito importante a gente perdoar. Uma coisa que eu tava pensando e também aprendi nesse processo todo que eu passei, é que a falta de perdão, ela diz mais sobre mim do que sobre qualquer outra coisa, sobre a outra pessoa. Que nem eu te disse antes, a pessoa faz aquilo e tudo bem, e ela se vê livre daquilo. Ela não se prende a isso. Ela esquece. Mas é só a gente que fica preso nisso. Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem de dar um gostinho pro inimigo, de ver que a gente tá triste com uma situação? Imagina se eu vou ficar triste porque uma pessoa foi grossa comigo ou não me cumprimentou na igreja. Por que eu vou dar essa felicidade pro capeta? Não tem sentido. Tá tudo bem, a pessoa foi grossa comigo, vai ver ela tava tendo um dia ruim, ou ela não me cumprimentou, talvez não tenha me visto, ou se não quis me cumprimentar, tá tudo bem também. Às vezes a gente tá num dia ruim e não quer conversar com as pessoas. Eu mesma tenho os meus dias, e olha que eu sou bem extrovertida. Essa questão de guardar só faz mal pra gente. Hoje a gente tem inúmeros estudos científicos que apontam que uma das principais causas de vários tipos de doença é a falta de perdão. Doenças psicológicas ou doenças como câncer também são bem ligadas a isso, a falta de perdão. Agora o segundo ponto. Lembre-se que você perdoou. É muito importante, é um passo muito importante. Eu me vi numa situação, que nem eu tava compartilhando, que, aconteceram algumas coisas ruins. Eu já tinha perdoado a pessoa e tava tudo bem. Mas aí passava, eu lembrava de tudo aquilo que tinha acontecido e ficava triste de novo. E me via ou brava de novo. Só que eu já tinha perdoado. O que eu tinha que pra fazer de certo como cristã, eu já tinha feito. Por que eu continuava brava com aquilo? Porque eu não tava lembrando a minha mente, a minha
alma de que eu já tinha perdoado aquela pessoa e que tá tudo bem. As pessoas erram, as pessoas são falhas às vezes e tá tudo bem. As nossas expectativas têm que estar firmadas em Jesus Cristo, não nas pessoas. Então, lembre-se, ok, você já liberou perdão agora fique lembrando sua alma disso. A nossa alma muitas vezes quer tomar conta da nossa mente e fazer a gente só ligar para as nossas emoções. Mas deixa eu te lembrar, nós não somos guiados pelo aquilo que a gente sente, mas nós somos guiados pela fé. É assim que a gente tem que agir. Guiados pela fé, não pelo aquilo que a gente sente. Tá tudo bem, eu sei que a gente passa por coisas difíceis, tá tudo bem. Mas lembre-se que você já perdoou. Lembre-se que já passou. E o terceiro e o último é supere. Que nem eu disse, já passou. Já é passado. Agora você vai olhar pra frente, olhar e focar naquilo que é do alto e olhar pro futuro. É isso que importa. Esquecendo-me para trás as coisas que ficam, sigo para o alvo, que é Cristo. Já dizia Paulo, né? Nós devemos correr direto para a linha de chegada. É assim que um cristão tem que andar. Pensando naquilo que é lá do alto. Focando os olhos naquilo que é lá do alto. Coisas ruins vão acontecer, porque a gente ainda está aqui nesse mundo. Mas elas não guiam a nossa vida, mas elas não guiam quem a gente é. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. E nós fazemos aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Nós pensamos aquilo que a Bíblia diz que nós temos que pensar. Uma dica. Lê Filipenses 4. É um capítulo muito bom. Lê o livro de Filipenses, na verdade, é muito bom. Mas lê o capítulo 4 de Filipenses. Lá tem alguns versículos que falam sobre tudo aquilo que a gente deve pensar. Tudo que é bom, agradável, de boa fama. É nisso que a gente tem que pensar. A raiz de amargura não é uma coisa boa. Pensa em coisas boas. Pensa no que a palavra de Deus diz pra gente. Pensa em tudo que é bom, agradável. Essa é a vontade de Deus pra nós. Que nós possamos viver felizes e de bem com todos. Nós somos irmãos. Por que eu vou ficar brigando com o meu irmão? Pro meu pai ficar triste? Não quero fazer isso pro meu pai. É isso aí, gente. Obrigada por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado. E se você quiser conversar sobre isso, me manda uma mensagem no Instagram. Posso te ajudar. Um beijo. Até logo.